Então, nós vamos começar a reunião científica, né, de lançamento do livro Pandemia e Traumatismo, Construções Psicanalíticas e Interfaces. Eu sou Daniela Prieto, diretora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Nós vamos ter várias falas, em torno de 5 a 10 minutos, né? Começando pela Deise Matos de Amparo, que é psicanalista, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Eu vou fazer apresentações mais breves, senão só a apresentação já vai levar muito tempo, né? Tá bom? Deise, a palavra está com você. Então, eu queria agradecer muito, né, dar um bom dia a todos e agradecer muito a presença e estou muito feliz de estar aqui, da gente estar fazendo esse lançamento desse livro nesse momento, né, e com o apoio da Sociedade de Psicanálise de Brasília, né, na divulgação e no apoio a esse lançamento, né, nesse primeiro momento do lançamento do livro, Pandemia e Traumatismo, Construções Psicanalíticas e Interfaces, né? Agradeço muito o acolhimento, e esse livro foi organizado por mim, né, Deise Amparo, pela Renata Arouca, pela Veridiana Canezin, pela André Ortélio, com a participação de vários autores, psicólogos, psicanalistas, clínicos e professores de algumas universidades brasileiras, né? A USP Ribeirão Preto, a USP de São Paulo, a UFRJ, a UFBA, a FEPEX, a ESCS, a UIESB, a UDF e a UNB aqui em Brasília, né? Então, a gente não é possível citar todos os autores, mas vocês vão escutar algumas falas ao longo desse momento de interlocução, né? Então, a proposta desse livro, ele veio de um entendimento que a pandemia ela produzia impacto psíquico e social e que mudava a nossa forma de ser e de viver, né? Esse momento que a gente pode pensar como um momento catastrófico, né, e disruptivo, ele demandou uma nova forma de organização. Então, esse livro, ele propõe apresentar diferentes experiências e reflexões sobre esse momento singular, marcado coletivamente pela ruptura. Então, essa ideia de uma ruptura, né, e uma catástrofe coletiva, né, foi um dos pensamentos que a gente teve quando pensou em organizar esse livro, né? E essa experiência catastrófica, ela introduz a discussão sobre o trauma, psíquico e social, em interação com a clínica do traumatismo, né? Então, o que fazer, como trabalhar essas questões do traumático nesse momento, né? No momento da pandemia e também no momento pós-pandêmico. Então, os capítulos que nós organizamos, com a participação e a contribuição de vários autores, eles tratam das gestantes ao nascimento, à adolescência e também ao momento da idade adulta dos idosos, né? Perpassando por reflexões teóricas e dispositivos clínicos de cuidado. Então, o livro, gente, que eu convido vocês a ler, né, são 5 eixos temáticos. Um deles é o trauma, subjetividade e pandemia, é o que é o primeiro. O segundo é a pandemia e desafios da clínica da adolescência. O terceiro é a escuta da subjetividade em tempos pandêmicos. O quarto, dispositivos de cuidados com idosos. E o quinto, o nascer em tempos pandêmicos. Então, vocês estão vendo aí que a gente tentou abarcar vários momentos da vida e várias situações, né, onde ocorriam aí o impacto do traumático. Então, a gente agradece o investimento dos autores, tanto na produção do livro, quanto no financiamento, e também a contribuição do projeto Coletivos Online com Psicopsi, que também teve uma participação na contribuição e financiamento desse livro. A clínica da psicanálise, como campo teórico e clínico, de escuta e tratamento do traumático e suas interfaces, buscaram construir aí uma forma de oposição à destrutividade, né? Trabalhando em favor de Eros. Então, a proposta do livro vai nessa direção, e os capítulos, tomam aí diferentes perspectivas, né, de trabalho e também de construção aí dessas interfaces nessa discussão sobre o tema do traumático na pandemia. Eu participei de 3 capítulos, né, como autora, e um dos capítulos que eu fui também autora é exatamente esse: não seremos mais os mesmos. Testemunho e dispositivos de elaboração do traumático dos idosos na pandemia. Esse capítulo foi organizado por mim, pela Veridiana, pela Ana Alzira Rodrigues e Ana Luísa Chandrelli.
E nesse capítulo a gente começa justamente com essa frase, não seremos mais os mesmos, que foi uma frase dita, né, por uma idosa, né, no momento de construção, no momento de trabalho com um grupo terapêutico, né, que não era um grupo de psicoterapia, mas um grupo terapêutico, que a Renata vai falar mais sobre essa modalidade de construção desse dispositivo, e era no auge do momento da pandemia. E uma das idosas, né, que participavam, ela falou bem pontualmente essa questão, não seremos mais os mesmos, indicando justamente esse momento de ruptura, né? E o que, que a gente viu, né? A importância, né, do trabalho, partindo dessa perspectiva, da ideia de que era importante criar uma clínica do testemunho, né, para a elaboração das experiências traumáticas no grupo. Então, o trabalho era de reconstruir as experiências vividas a partir da coletividade. Então, esse fio associativo, né, que era produzido no grupo, foi um fio associativo muito importante para que esses elementos traumáticos pudessem ser elaborados, né? Então, esse encontro, ele convocava a associatividade, a feitura de narrativas e sustentava isso que a gente chamava de experiência catastrófica, produzindo aí um trabalho sobre o trauma. Então, a ideia desse capítulo foi a gente discutir esse tempo de trabalho psíquico do traumático a partir das experiências diferentes, a partir do trabalho, da reflexão teórica que a gente pôde construir dentro da psicanálise, considerando os textos de Freud e os textos diferentes, né? Particularmente diferentes, a gente tomou essa noção de desmentido, fazendo contraponto justamente ao trabalho da psicanálise, né, que é de elaboração da experiência do traumático, né? Então, o trauma, enquanto desorganizador, ele produzia no trabalho de grupo uma possibilidade de organização, né? Então, o grupo funcionava como uma possibilidade de elaboração do traumático, e a gente apontava para a importância de construir esses encontros de uma forma empática, né? Para produzir justamente isso que a gente queria, era que a nossa intervenção dentro desse contexto, né, de uma leitura psicanalítica, né, ela produzisse uma narrativa que permitisse construir a capacidade de sonhar, né? Então, a ideia era que o grupo dispositivo fosse um modelo, né, um dispositivo para sonhar, pensando justamente a partir do modelo do Ferenczi, né, do retorno à experiência sensorial no contexto do isolamento, né? E foi no auge do isolamento, nos primeiros meses da pandemia, que a gente construiu esse grupo, né? E ele possibilitou o manejo desses conteúdos traumáticos, né, potencializados nesse momento aí pandêmico. Então, a gente traz no capítulo várias falas, né, dos idosos, né, nessas tentativas de reconstruir experiências singulares afetivas, né? Então, tinha uma que dizia, por exemplo, a gente está vivendo uma situação ruim. Outras que falavam, o pior que é sonhar é ter pesadelo. Outras diziam, é período angustiante, eu tenho medo da solidão. E essas falas, elas são articuladas no capítulo com toda uma construção teórica que a gente vai costurando, né, ao longo do texto, né? Então, o caminho das reflexões, elas vão trazendo Winnicott, Ferenczi, Roussillon, que são autores de referência, e pensando aí, né, uma grande questão, né, qual é a função da psicanálise diante de toda essa barbárie? Diante daquilo e das situações que nos falta ar, né? Então, eu espero que vocês gostem do capítulo, espero que vocês gostem do livro, porque o livro está muito interessante, ele tem muita gente boa que trabalhou e que construiu esse texto, buscando justamente trazer para vocês aí um material de qualidade para promover reflexões, né, e permitir a gente pensar sobre essa noção de traumático, né, e pensar a questão da pandemia como um momento catastrófico, mas também como um momento organizador, no sentido de que toda catástrofe ela também suscita, né, uma nova forma de organização.
Então, eu agradeço muito a participação de todos os autores, né? Agradeço à sociedade por estar promovendo esse primeiro lançamento, né? E espero que vocês aproveitem muito esse material que a gente produziu. Foi com muito carinho e cuidado. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Renata Arouca de Oliveira Moraes, psicanalista, membro associado da Sociedade de Psicanálise de Brasília, membro do Grupo Ferenci, Grupo Brasileiro Sandor Ferenci, e diretora do Conselho Profissional da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS. A palavra está com você, Renata. Eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui hoje no lançamento desse livro, a sociedade pela parceria no lançamento, a Daniela pela coordenação, as universidades, em especial a UNB, pelo apoio e ajuda na organização, demais autores por toparem compartilhar seus trabalhos, né, e as organizadoras pelas parcerias que temos feito ao longo de anos de convivência. Minha ideia é falar um pouco do trabalho com os grupos de idosos que foram realizados durante a pandemia, que é um dos capítulos desse livro, né? Mas para isso eu vou situar um pouquinho o que envolveu esse trabalho. Na época, né, em 2020, a gente implementava o serviço de saúde mental numa instituição privada em Brasília, que é o SESC, né, Serviço Social do Comércio. E, concomitantemente, proliferou-se o vírus Covid-19 por todo o mundo, instaurando-se, assim, uma pandemia. O SESC ele tem como função atribuir e propor diretrizes gerais e políticas de ação para os programas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, com atendimentos aos segmentos mais vulneráveis da sociedade, como os idosos, as crianças e os adolescentes. Além disso, ele destaca-se por seu comprometimento do exercício da responsabilidade social. São 10 unidades operacionais espalhadas por todo o DF, tendo referência a esses campos de atuação. E a instituição ela oferecia aos idosos e oferece, né, antes do período da pandemia, atividades socioculturais e culturais em que abordava os aspectos biopsicossociais que caracterizam o processo de envelhecimento humano. Com a Covid-19, tais atividades foram reestruturadas e outras novas, como esses grupos que apresentamos, foram implementadas. E parcerias interinstitucionais com a UNB, Universidade de Brasília, e a UDF, Centro Universitário, foram feitas no sentido da constituição do dispositivo. Então, em cada unidade operacional do SESC foi criado um grupo de atendimento a essa população. Nossa proposta foi, com a criação de tais grupos, utilizar a internet como espaço transicional e de jogo e como dispositivo para oferecer mecanismo de suporte e amparo em situações extremas. Nossa tentativa foi a construção de um dispositivo clínico cujo enquadre pudesse ser pensado sob medida à nova demanda e a vulnerabilidade existente nessa faixa etária específica relacionada à angústia pela finitude, agravada pelo contexto da pandemia, que intensificou sentimentos de ameaças relacionadas à integridade física e egóica. As demandas de trabalho para um psicanalista podem se manifestar em diferentes áreas, indo além da prática clínica que foi fundada. Com isso, levantamos a questão: quais as possibilidades de trabalho do psicanalista nos contextos institucionais? Diante do exposto, consideramos fundamental que o trabalho clínico desenvolvido na referida instituição se propusesse a elaborar, avaliar e discutir dispositivos que pudessem sustentar uma ética não tutelar do cuidado, ao colocar o sujeito como norteador das práticas terapêuticas. Nesse cenário, nossos grupos puderam ser facilitadores para o sentimento de pertencimento identitário, ou seja, sentir-se parte de um grupo, poder se identificar com o outro, ser reconhecido e legitimado, e ter lugar no desejo do outro, existindo assim espaços psíquicos comuns, compartilhados, com dentro e fora de cada integrante do grupo. Isso foi possível
em função da continuidade dos encontros em que a intimidade foi fazendo-se presente, por meio dos relatos, das trocas das experiências e dos compartilhamentos dos afetos. Nesse ponto, podemos concluir que os grupos envolvem aspectos da relação humana e do indivíduo. O indivíduo é não apenas parte do grupo, o indivíduo é o grupo. Em que nessa compreensão dialética, o indivíduo forma o grupo e o grupo forma o indivíduo. Vale ressaltar o trabalho com grupos nas suas mais diversas configurações, mostrando-se particularmente interessante, seja por sua adequação clínica à demanda apresentada, seja por se mostrar a modalidade mais viável institucionalmente no campo da saúde mental, no qual o número de pessoas que buscam atendimento é com frequência superior à capacidade das instituições de prestarem o serviço. Assim, as intervenções grupais têm sido disseminadas nesse campo como dispositivos eficazes de cuidado e como possibilidade de inserção da psicanálise nas instituições de saúde mental, resguardando suas possibilidades e limites. Bom, acho que é isso, né? A ideia do trabalho que a gente realizou né, as possíveis, vamos dizer assim, intervenções e possibilidades de campo de ação da psicanálise nesses diferentes espaços. Obrigada, Renata. Vou passar a palavra para a Verijana Canezin Guimarães, psicanalista, membro associada da Sociedade de Psicanálise de Brasília, membro do Grupo Brasileiro Sandoferense e professora do curso de Psicologia do Centro Universitário UDF. Está com você a palavra, Veri. Obrigada, Dani. Bom, gente, bom dia a todos, obrigada pela presença e obrigada também à Sociedade de Psicanálise de Brasília pela oportunidade desse lançamento, né? E a gente poder conversar um pouco sobre esse trabalho realizado que gerou, né, a publicação desse livro. Eu vou trazer aí, então, rapidamente, algumas reflexões, né, que estão presentes no artigo Trauma, Pandemia, Enquadre, da minha autoria, da Renata Aroca e da Deise Amparo, né? Nesse artigo, a gente teve o interesse de pensar a experiência traumática, né, dentro da pandemia, né, ou seja, a experiência pandêmica articulada aos conceitos de trauma, e também trazer algumas reflexões sobre a especificidade do dispositivo clínico psicanalítico nesse contexto. Então, o artigo traz, é um artigo teórico, né, ele traz aí algumas contribuições do Freud e do Ferenczi também em relação aos conceitos de trauma, né. Uma das as questões principais que a gente discute no artigo, né, a partir dessa leitura ferenciana do trauma, como a Deise também trouxe, né, é articulada à experiência do desmentido, né, do quanto isso é central na perspectiva ferenciana, ou seja, desse não reconhecimento e da não validação perceptiva e afetiva da violência que o sujeito viveu. Então, o Ferenczi, né, a ênfase está no desmentido, né, quer dizer, ele que se relaciona muito mais àquele que não reconhece a experiência da violência do que o evento em si, né? Então, há aí um fator, né, relacionado ao objeto externo na constituição subjetiva, na constituição do trauma. A constituição traumática, ela se relaciona a uma origem externa. Então, diante da pandemia e dos efeitos que ela provocou, né, no sujeito, no nosso cotidiano, nessa perspectiva a gente entende que o reconhecimento do sofrimento causado pela pandemia foi um fator e é um fator relevante para os processos de elaboração também, né, nesse olhar de testemunho dos analistas. Um fator que a gente também pôde discutir um pouco no artigo foi também na leitura da sociedade, né, na leitura do que a nossa sociedade vivenciou durante a pandemia, na especificidade do que foi viver o trauma no Brasil, né? Então, na contramão desse movimento de reconhecimento da experiência de violência que o sujeito vivencia, a nossa sociedade vivenciou o desmentido da gravidade da pandemia
que promoveu muito o esgarçamento desse compromisso civilizatório a favor da vida, e isso tem impactos, né, em relação à elaboração do trauma, né? Então, Conferência recusar, negar a realidade do traumático, do sofrimento, isso seria uma espécie de potência geradora do trauma, o que dificulta e também pode impossibilitar a elaboração da experiência vivida. Então, acho que nesse aspecto a gente precisa vincular o indivíduo e sociedade, sujeito e cultura, para pensar essa experiência da elaboração traumática. Não é uma responsabilidade apenas individual, né? Tem algo do coletivo que contribui para a elaboração. E o quanto a especificidade dessa forma, né, como a gente viveu a pandemia, tem implicações no sofrimento do sujeito, né? A gente também traz algumas elaborações com Freud, né, que é bem importante também para entender o trauma, e para Freud tem aí, o trauma está articulado a um acontecimento também que está ligado a uma marca da intensidade, né, no aspecto do quanto está relacionada à incapacidade do sujeito de responder a esse acontecimento, e isso também trazendo efeitos duradouros na constituição psíquica, né? Então, tem aí um texto do Freud, né, sobre as neuroses de guerra, a partir de 1920, que ele vai dizer o quanto que o aspecto traumático ele está ligado a uma falta de preparação para uma situação de perigo, né? Então, como a gente vem falando, como essa ideia de ruptura, né, também marca essa experiência da pandemia, né? Então, Freud fala, está presente em Freud essa ideia do traumático associado à ruptura da barreira protetora que vai traumatizar o eu, né? Então, há algo que falha, né, e que se apresenta como traumático, né, que permite essa surpresa, esse pavor, algo que o sujeito não estava preparado para lidar, né? Então, acho que a aposta é que a clínica psicanalítica pode se constituir como um espaço de simbolização do traumático, a partir justamente do encontro e da relação analítica. A gente também trabalha, por fim, tem algumas discussões sobre as mudanças do enquadre, né, a partir do atendimento online, e quais são as implicações disso. São mais questões que são levantadas do que respostas, né, em relação a isso. Acho que, inclusive, hoje a gente encontra inúmeros desdobramentos e estudos sobre essa questão da clínica online. Enfim, mas acho que tem aí autores, a gente traz autores como Winnicott e Green, né, para pensar essas questões do setting e do enquadre, mas como esse atendimento online, que claro, ele já se fazia presente antes da pandemia, mas se tornou exclusivo, né, durante a pandemia, e isso tem reverberações que precisam ser pensadas na clínica psicanalítica, né, como constituir um enquadre, né, desse enquadre online, um enquadre sendo entendido como um ambiente facilitador que precisa ser suficientemente bom, disponível, maleável, consistente e confiante para que o processo analítico possa acontecer e para, enfim, né, para que o trabalho aconteça. Então, acho que foram essas questões que a gente trouxe no nosso artigo. Obrigada, Veri. Vou passar a palavra agora para Luiz Augusto Seles, psicanalista, pesquisador, colaborador sênior do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB e professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Está com você a palavra, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. E eu quero, antes de tudo, agradecer às organizadoras do livro, enfim, pelo convite de minha participação, né, que eu fiz lá esse capítulo. E eu queria falar rapidamente, né, temos 5 minutos e tal, sobre esse capítulo, né? Foi muito interessante para mim escrevê-lo, embora eu não consiga, mesmo relendo o capítulo, eu não consigo relembrar todo o processo de escrita, né? Eu não sei porquê, mas ele permitiu assim uma exploração mais vasta, né? Mais vasta do que eu queria entender que estava acontecendo.
Eu já tinha lido muita coisa a respeito da psicanálise online, todas as discussões que houve, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi, quando do retorno dos analisandos ao atendimento presencial, eu reparei que alguns mostraram um tipo de queixa muito particular, que não fazia parte dessas pessoas. Não foi só uma, não. Foram várias pessoas. E a queixa era de uma certa preguiça, de uma certa inércia para sair de casa, uma languidez, uma indisposição para fazer coisas que já faziam anteriormente, como, por exemplo, fazer uma viagem, manter-se em viagem, ir a um cinema, encontrar amigos. Enfim, as pessoas se sentiram, reclamaram, algumas dessas pessoas, não todos, né, dessa situação, dessa indisposição que eles estavam vivendo, coisa que não era característico deles, né? Não era característico dessas pessoas, ao contrário, eram pessoas. E eu vi também alguns testemunhos fora da análise de algo semelhante, né? E aí, tanto de amigos e conversas aqui ou ali com umas pessoas ou outras, e eu fiquei intrigado com esse tipo de reação. Então, eu me dediquei um pouco a tentar estudar isso, né? Por quê, né? O que aconteceu, né? Então, eu comecei com a ideia do trauma, a ideia de que o trauma da pandemia foi um trauma construído de alguma maneira, porque ele vai além do trauma pandêmico e da ameaça de morte da pandemia. A Veridiana chamou atenção para isso agora há pouco, não é? Ele tem a ver com todo o respaldo do outro, o outro, nesse caso, é a sociedade onde nós vivemos, a cultura, as políticas econômicas, políticas sanitária, política social que foi estabelecida, ou que não foi estabelecida, né? E eu pego, então, digo que o trauma foi construído na convergência de três fatores, né? A própria pandemia, com sua ameaça de morte, não é? Todo mundo viveu isso, ameaça de morte, isolamento. A situação global em que nós vivemos, esse chamada modernidade, neoliberalismo, que está presente desde os anos 70 e vem se aguçando e vem exigindo das pessoas cada vez mais uma posição individualista, narcísica, do tipo, eu tenho que dar conta, ninguém vai me ajudar, ninguém está do meu lado, tá certo? E o terceiro fator que eu acho que convergiu para a construção desse trauma foi a ética ou a política especificamente adotada no Brasil para o acolhimento das situações, enfim, das doenças, do isolamento, da própria pandemia, do estado de doença geral em que estávamos vivendo, né? Essa ética, eu chamei isso de ética, uma ética que eu não vou entrar em detalhes, principalmente negacionista, não é? Não está acontecendo nada, não é? E se estiver acontecendo, cada um que se vire, né? Cada um que cuide dos seus velhinhos, cada um, e daí vocês são fracotes, etc. Bom, enfim, são palavras que a gente ouviu aqui e ali e que aguçaram, segundo o meu entendimento, essa exigência, não é, narcísica dos sujeitos, não é? Exigência de que ele dê conta por si próprio de tudo que está acontecendo, não só da sua vida, numa sociedade do desempenho e da concorrência, mas também da sua vida diante de um estado tão grave, alguém já chamou aí de catastrófico, acho que foi a Daisy, né? De um estado tão grave, de uma situação tão grave socialmente vivida, né? Então, ficou tudo por isso mesmo. Bom, vocês sabem muito bem a quantidade de mortes nesse país. Quando eu estava escrevendo o artigo, eu anotei ali no artigo ano, era agosto de 2022, já haviam mais de 700 mil mortos no Brasil, né? Então, essas mortes solitárias, né? Mortes inconclusas, né? Morte solitária não para quem morreu,
Quem morreu sofreu a solidão de estar doente sozinho. Solitário para quem ficou, que não pôde fazer o luto dessas mortes, não pôde se submeter a rituais, etc., que ajudassem a fazer o luto. Bom, enfim, nesses 3 fatores, eu sugeri, né, levantei a hipótese que tiveram 2 consequências, pelo menos 2 consequências, são as 2 que eu lidei. Uma delas foi o aguçamento dessa necessidade, né, do dar conta por si mesmo de tudo que está acontecendo. E aí a resposta, eu acho que aconteceu de uma maneira mais genérica, foi as pessoas fragmentarem-se em seu narcisismo, uma espécie de hiperinflação do ideal do eu, né? Para poder dar conta de alguma coisa. E como Freud já mostrou há muito tempo, o ideal do eu hiperinflado, ele é impossível de ser alcançado. Por isso, a gente se agarra a líderes, a religiões, a ideias, etc., salvadoras e assim por diante, né? E acredita como verdade, tá certo? Bom, a outra ideia já deu meus 5 minutos. A outra consequência, eu vou terminar em 2 minutos. A outra consequência foi isso que eu chamei desse esvaziamento narcísico que eu identifiquei nessas queixas múltiplas de inércia, de não sair de casa, de interromper viagens, enfim, e assim por diante, né? Esse esvaziamento, e a queixa dessas pessoas, várias delas, nessas interrupções, nessa dificuldade de encontrar com o outro, é que o outro não deu muita importância para elas, né? O outro devia estar tão demandante quanto elas próprias, né? Como se não se sentiram propriamente acolhidas pelos outros, pelas outras pessoas, amigas, né? Pessoas conhecidas, colegas de faculdade, ou quem estava entrando inicialmente pela primeira vez na faculdade não conseguia ficar enturmado, etc., como se sentisse profundamente incompreendido, não é? E não acolhido por essas pessoas. Bom, eu me usei daí da Olanier, que tem uma ideia muito interessante, que ela diz que no primeiro momento de vida de um narcisismo primário, a demanda do sujeito, do bebê, né, é uma demanda de nada. É uma demanda sem objeto. Não é? É uma demanda que não é uma demanda por um objeto, mas uma demanda de libido, uma demanda de desejo, demanda de amor. Não é? E eu acho que aconteceu, eventualmente, pontualmente, com esses estados de queixa, né, de não consigo ficar entrosado, ninguém me entende, etc., uma espécie de regressão a esse estágio de demanda de amor, de demanda de libido, de que o outro esteja presente com sua libido, com seu desejo, com seu amor, e não necessariamente objetos específicos do desejo. Enfim, é mais ou menos por isso, por esse caminho que eu andei. Eu espero ter conseguido dar alguma ideia e animado vocês a ler o livro. Obrigado. Obrigada, Luiz. Vou passar a palavra agora para Sebastião Venâncio Ferreira Júnior. Ele é mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB e psicólogo graduado também pela UNB e professor da Faculdade de Anhanguera. Está com você a palavra, Venâncio. Obrigado. Bom dia, gente. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite também para poder falar hoje. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo que eu pude escrever com a professora Daisy, mas também com 2 colegas, o Henrique Lira e o Bruno Cardoso, que o capítulo se chama Dispositivo Online na Clínica Psicanalítica de Adolescentes. A gente começa o capítulo fazendo um questionamento, assim, né? De que seria de fato possível estabelecer um enquadre que garanta adequadamente a instauração de um processo psicanalítico com adolescentes de maneira remota? Acho que esse questionamento ele perpassa muito do que, inclusive, a Veridiana falou, assim, acho que, inclusive, artigos conversam, assim, de certa forma, mas, nesse caso, a gente quis falar um pouquinho das especificidades do atendimento psicanalítico de adolescentes.
nesse contexto de atendimento remoto mesmo e tudo, e de todas as mudanças da prática analítica que aconteceram nesse período. Parte desse trabalho veio a partir tanto da minha experiência quanto dos demais autores dentro de um grupo, dentro de um serviço escola de psicologia, que é o VIPAS, né, um grupo de pesquisa e extensão sobre violências e psicopatologias na contemporaneidade, em que a gente fala de um modelo de atendimento psicoterápico plurifocal, pensando justamente um dispositivo de cuidado para pacientes e familiares nos limites, assim, né? Então, clínico que trabalha com escarificação, ideação suicida e violências de diversas formas, né? E durante o contexto da pandemia, né, a gente escreveu, né, quando o capítulo estava sendo escrito, estava no começo do meu mestrado, inclusive, ainda tinha um questionamento de como que a gente poderia fazer essa clínica, que é dotada de uma complexidade de maneira online, né? A gente perpassa por questões do impasse da técnica, dos impasses da própria psicanálise nesse contexto, e pensar quais aspectos de flexibilidade e elasticidade que a gente poderia trazer para isso. A gente trabalha algumas questões teóricas mesmo, né, tipo, no meio de uma teoria do dispositivo clínico, como o Luciano fala. Então a gente acaba pensando na ideia justamente do conceito de enquadro analítico que o Green traz, a ideia de dispositivo clínico que o Luciano traz, para pensar a adolescência, especificidades, assim. Pensando na ideia de como que a gente lida com as manifestações de silêncio a partir de uma possibilidade de simbolização, a questão da demanda da, da adolescência em relação à demanda dos terceiros que trazem os adolescentes à análise, a ideia do manejo das múltiplas transferências também que acontecem na clínica com adolescentes, então como a gente trabalharia com essas famílias, com esses pais, familiares que se faziam presentes de diversas formas durante o processo terapêutico. E eu também resgato algo que foi dito anteriormente, acho que inclusive ou pela Daisy ou foi pela Viridiana, sobre a ideia da importância de se trabalhar com adolescentes pensando justamente o dispositivo clínico como um espaço de jogo, assim, né? Então, como que a gente pode fazer um, um dispositivo, entre aspas, morto, mediado pelas tecnologias, assim, um espaço vivo de jogo que o adolescente esteja ali, né? A gente traz alguns exemplos, alguns trechos até de atendimentos que foram feitos, com a possibilidade de brincar com o uso de filtros e fundos na sessão para manifestar algumas coisas, a apresentação na sessão, a questão da possibilidade de ver a própria imagem, alguns atendimentos, como virtualizar o divã. Então a gente faz uma discussão sobre essas diversas possibilidades para falar, no final das contas, da construção de um dispositivo sob medida nessa clínica com adolescentes. Por fim, eu também falo um pouquinho da ideia do manejo das transferências, porque uma coisa que acontece é justamente a ideia de uma fragilidade do enquadre analítico, na ideia de uma fragilidade do enquadre, da fragilidade do estojo protetor do enquadre no atendimento virtual, na ideia que o analista, enquanto guardião do enquadre, ele já não consegue garantir muita coisa no atendimento online. Com adolescentes é comum a gente ver uma coisa, os pais invadirem, tomarem o espaço do atendimento, justamente por uma dificuldade de garantir isso, assim. Isso eu trago, a gente traz um capítulo no ideia justamente no manejo dessas múltiplas transferências, né? Não é uma transferência dos pais como terapeuta. O terapeuta tem que manejar isso de alguma forma. Eu abro a possibilidade de a gente falar da ideia das consultas terapêuticas mesmo, sim, para demarcar um certo limite, um certo papel e que é limitado também. Assim. Porque no final acaba sendo um pouco essa ideia de que ao trabalhar com adolescente, a gente não trabalha só com ele, mas a gente trabalha com os pais também. Tem que fazer uma certa limitação disso. E tudo isso nesse contexto justamente já foi dito, assim, uma das dificuldades que a gente passou durante o contexto da pandemia e de repensar múltiplas vezes sobre a própria prática analítica. Assim.
Então fica aqui meu convite também para vocês lerem esse capítulo. É um capítulo que eu tenho muito carinho, inclusive, por ter escrito. Obrigada, Sebastião. Agora a palavra com Mônica Venâncio, doutoranda e mestre em psicologia pela Universidade Federal da Bahia e com formação em psicanálise. A palavra está com você, Mônica. Olá, bom dia a todos. Queria também agradecer, né, dizer que o livro está bem interessante, né? Eu sou Mônica Venâncio, eu sou coautora do capítulo A Psicanálise, a altura da subjetividade em tempos de pandemia. Foi escrito juntamente com a Andréa Ortélio Fernandes e a Cláudia Saldanha. Bom, nesse capítulo, nós buscamos abordar como a psicanálise, diante de tantas restrições impostas, né, pela pandemia da Covid-19, foi convocada a se renovar sem perder os seus princípios, para sustentar a oferta da escuta nos mais diversos espaços, diante de uma conjuntura sociopolítica extremamente adversa, como a gente viu, né? Inicialmente, nosso texto ele traz uma breve contextualização histórica, demonstrando como a psicanálise, em diferentes momentos em que a sociedade já passou por guerras, pandemias e tensões políticas extremas, né, como a psicanálise se manteve firme na oferta da escuta psicanalítica, né, para aqueles que a desejavam. E no intuito de pensar a psicanálise na pandemia da Covid-19 e com o uso da tecnologia, buscamos, né, nas produções de Freud e de Lacan, contribuições para sustentar os princípios fundamentais da psicanálise. E aí a gente parte, né, das nossas próprias experiências de escuta analítica em consultório, no CAPS 2 e na UTI de um hospital universitário, uma UTI Corte Covid, né, para discutir como o discurso analítico pode operar nesses espaços e propor reinvenções da psicanálise em intenção e em extensão. Bom, na prática, em CAPS 2, foi preciso se atentar que o confinamento, que aparece aí no contexto pandêmico, né, não era tão novo assim para a história de saúde mental brasileira, né? Se a gente vai na história da chamada loucura, né, a gente vai identificar que o confinamento é a marca da segregação e é um traço que se perpetua no tempo para os usuários do CAPS, né? Então, nesta sessão, a Cláudia ela propôs pensar no que poderia ser feito para que os laços e as redes de atenção psicossocial continuassem sendo tecidas mesmo diante dos efeitos da contra-reforma psiquiátrica, que esses efeitos já eram notados antes mesmo do contexto pandêmico, né? A pandemia acentuou, né, esse movimento de contra-reforma psiquiátrica, né? Dessa forma, nessa sessão, a Cláudia ela se serviu de fragmentos, né, da sua escuta clínica em atendimentos remotos, e na tentativa aí de retomada de uma oficina que ela já realizava no CAPS, né, que é a oficina da palavra, e ela faz um movimento de retomar essa oficina, né, refletindo também, né, com algumas dificuldades que foram encontradas, como o acesso à tecnologia para aqueles usuários, né, para que isso não se tornasse também mais um meio de segregação, né. Então, ela parte dessa escuta dos atendimentos na retomada dessa oficina, para realçar que a transferência, né, ao analista permite reatar os laços e seguir apostando no fio do desejo, na ética. E aí ela faz um trocadilho, né, a ética, na verdade, a poética da psicanálise, né? Bom, no que tange a prática na UTI, né, e é uma UTI Covid, marca-se que a ausência, né, dos familiares no hospital e dos rituais de despedidas, né, surgiram como obstáculo ao desenrolar do trabalho psíquico necessário para a elaboração da morte de um ente querido, que é o luto, né, como Freud já descrevia, né? Nessa sessão, então, buscou-se pensar o luto diante de corpos que não foram tocados, não vistos e de rituais negados. E as televisitas e os teleatendimentos na UTI, né, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, foram as alternativas encontradas para promover uma ânsia entre o instante de ver e o tempo de concluir, e assim favorecer o trabalho do luto dos familiares. E aí eu faço um parêntese, né, para ressaltar um ponto importante, que em alguns momentos já citado ao longo dessa sessão, é que na UTI Covid, né, era possível conviver de perto com o inimigo invisível,
e potencialmente fatal, que era o coronavírus, né? Como também, nesse espaço, era possível testemunhar o estado de saúde de pacientes que sucumbiam diante desse novo, né, coronavírus. E que isso se configurava como um ponto de angústia, não somente para pacientes, mas também para familiares e também os profissionais, né? Incluindo aí a praticante, né, da psicanálise. Bom, por fim, foi possível demonstrar, né, a partir das discussões propostas, né, ao longo desse capítulo, que a psicanálise não recuou diante da diversidade, né, e sustentou que a psicanálise de intenção, cria as condições para a sua própria extensão, uma vez que a transferência e a atenção flutuante se mantêm imprescindíveis e atuais para que o discurso analítico siga operando e esteja à altura da subjetividade de uma época que trouxe aí a marca da angústia, né? É isso, gente. Obrigada, Mônica. Vou passar a palavra agora para Leila Salomão Tardivo, professora livre-docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A palavra está com você, Leila. O capítulo que a gente escreveu, né, tem muito a ver com o tema do livro, né, os traumatismos, e é muito ligado à pandemia. E eu coordeno um projeto, na verdade virou um serviço de saúde mental, né, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia. O nome é Apoiar, né, e ele tem 20 e poucos anos, o projeto. E na pandemia, como todo mundo, né, ficamos isolados e nós resolvemos começar atendimentos online. Sem um preparo, eu costumo dizer que a gente trocou a roda do caminhão com o caminhão em movimento, né? A gente foi se adaptando e a grande surpresa foi a quantidade de pessoas que procurou atendimento, né? Que, aliás, continua. Isso não parou, né? Então, em muito pouco tempo, nós tínhamos mais de 200 inscritos, embora fosse um grupo não tão pequeno, com 20 e poucos entre pós-graduandos e professores, eu e Helena, principalmente, a gente não estava dando conta, e aí a gente começou a receber voluntários profissionais cadastrados no EPSI, e fomos nos organizando ao longo aí dos meses, em 2020, e aí a coisa continuou e cresceu demais, né? Nós passamos de 6.000 atendimentos nos anos na pandemia até o ano passado. 6.000 pacientes atendidos, né? E nós começamos com terapia individual, e aí foi necessário pensar um pouco em propostas breves, então psicoterapia breve, consultas terapêuticas, principalmente. Aí a gente se organizou em termos de ter supervisores para dar conta de tanta gente que entrava, e o Apoiar sempre teve um pouco uma certa vocação de receber gente recém-formada, mais jovem, colegas em formação, e pessoas mais velhas, que formaram comigo, até antes de mim, tinha gente de 80 anos atendendo nessa época, né? Foi uma coisa muito interessante. As pessoas me ligavam, Leila, eu tenho um horário por semana, serve? Eu falei, claro que serve, né? E, inclusive, a gente fez umas parcerias, a Sociedade de Psicanálise de São Paulo estava com um projeto de 4 consultas. Aí eles passavam para a gente, né? Porque a gente não fechou em alunos da USP e nem na comunidade uspiana, né? A gente atendia a população geral e, em medida do possível, fazer os encaminhamentos para a rede, que também estava muito difícil. Mas, enfim, foi assim que as coisas começaram. Nós desenvolvemos projetos de pesquisação, estudamos adolescentes, começamos propostas de grupo com idosos, que até hoje tem, e que foi muito interessante também pelo fato dos idosos, né, pessoas mais velhas, como todos isolados, mas mais isolados, né? Então, fazendo de uma forma em grupo foi algo muito Travou. Deu uma travada, Leila. satisfatório, eles ficaram muito pequenos, né? Enfim, a população que a gente teve era do estado de São Paulo, mas do Brasil todo. Teve alguns meses que nós estávamos gente
tínhamos pessoas em atendimento de todo o país. E tínhamos também pessoas, ainda temos, de outros países, que vêm, brasileiros, né? Procurar atendimento online e a gente continua fazendo. E vamos sempre nos organizando. Agora estamos com um projeto ligado à terapia breve e depressão, né? Com uma parceria com o Ministério Público de São Paulo, para atender terceirizados. Quer dizer, a gente vem sempre atuando, né, tentando integrar, na medida do possível, né, formação, que tem os estagiários, aí eles voltaram. Vocês querem que eu fale mais, mas por aí, né? A gente teve, o que mais apareceram eram pessoas com depressão e ansiedade. Depois de um tempo, começou a aparecer muita gente enlutada, né? O luto se tornou uma realidade, até pelos próprios falecimentos vinculados à Covid, né? E tem sido um trabalho muito, assim, árduo, mas bastante gratificante, e a gente continua fazendo. O apoiar esse ano, tivemos que fechar as inscrições de novo, nós já passamos de 450 inscritos. E a gente não quer deixar uma fila grande, não é ético, tentamos encaminhar para projetos sociais, porque são todos projetos sociais, né? A gente é vinculado à universidade, não é uma ONG, é um projeto universitário, né? Então tem a pegada do estudo, das leituras, e, ao mesmo tempo, o que se prioriza é minorar o sofrimento, tentar desenvolver, né? Acho que ninguém fala em curso, consigo retomar o crescimento centro, né? Acho que era mais ou menos isso. Não sei se eu tenho muito mais mulher que homem, né? Acho que já caiu. Pronto. Alô? Estamos te ouvindo. Mas já deu para dar uma ideia, né? Tá Deu para dar bom. uma ideia. Obrigada, Leila. Agora eu vou passar a palavra para a Regina Pedrosa, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e pós-doutora em Science de la Education pela Universidade de Paris 5. Bom dia a todas e todos. Nossa, que alegria estar aqui com vocês, depois da alegria de estar participando, né, desse livro. E eu queria colocar já meu agradecimento às organizadoras e principalmente a parceria com a Renata em um dos capítulos sobre grupos com idosos e sempre a parceria com a minha amiga Daisy. E aí eu também, né, quero falar do capítulo que eu faço referência a grupos de discussão, que traz uma novidade que eu acho que é bem interessante, que é com o professor Félix, da França, e era um contato que eu estava fazendo para fazer um pós-doc com ele, para eu ir para a França. Aí veio a pandemia, não pude ir para a França, e aí fizemos o pós-doc online. E tivemos modificamos um pouco o projeto, e esse capítulo é justamente o resultado das nossas discussões a partir do grupo que ele fez na França, com formação de professores online, e eu aqui no Brasil, com a formação de psicólogos escolares. Então, o que a gente fez de diferente? A gente utilizou a técnica do Balint, do grupo Balint, de uma forma online. E levamos em consideração justamente que o Balint, quando ele propôs, né, a criação de grupos de formação, ele começou com formação de médicos, ele pensou justamente pós-guerra. Então, toda a situação traumática do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a gente, então, vivenciando uma situação bastante traumática, né, com a pandemia, a gente propôs esses grupos online e foi muito interessante porque a gente fez uma
tanto uma análise do que aconteceu durante o grupo, como também a gente chegou a fazer entrevistas com as pessoas, e algumas delas tinham participado do grupo Balinte presencialmente. Então, essas pessoas levantaram questões positivas e negativas na questão do grupo online. Mas, de uma maneira geral, a gente pode perceber que a inovação de fazer o grupo online trazia uma possibilidade também de estarmos nessa escuta, né, e permitindo esse processo de fala e de escuta. Então, foi muito interessante a gente ver que podemos analisar esses grupos online, tanto aqui no Brasil, no caso aqui em Brasília, e com o professor Félix, na França. Aliás, ele não está aqui porque ele tinha um compromisso hoje, então ele não pôde participar e pediu só para eu apresentar. Mas a gente viu questões que foram bem próximas, mesmo com toda a diferença da situação, tanto da pandemia como da própria situação de diferença cultural aqui no Brasil e na França, mas que a gente pôde, de uma maneira geral, e eu acho que já foi dito aqui, que a gente não parou durante esse processo de isolamento físico e sempre pensando que não era um isolamento afetivo. Então, a gente proporcionou também esse contato afetivo com as pessoas, e isso foi bastante gratificante. E, assim, eu tentei dar continuidade com alguns grupos, mas atualmente, realmente, as pessoas estão preferindo os grupos, né, presenciais. Mas foi um momento, né, que a gente pôde repensar toda essa questão, né, do que significava a possibilidade da escuta mesmo online. Então, gente, é isso. Convido para a leitura e o capítulo também com a Renata sobre grupos com idosos. Obrigada. Obrigada, Regina. Passar a palavra para a Alessandra Arraes. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pela UNB, professora da ESC, né? Escola Superior de Ciências da Saúde. A palavra está com você, Alessandra. Daniela, eu sou a Leida, eu sou a outra autora do capítulo. Eu acho que a Alessandra não vai conseguir falar. Ela me disse que ela está acompanhando, mas que ela não ia conseguir falar. Então, vou fazer a breve apresentação do capítulo, tá? Além Olá, Ah, gente. conseguiu! E aqui, rapidinho, mas quem vai apresentar a Leida, vou chegar aqui só para dar um bom dia a todos, né? Agradecer aqui pela oportunidade de escrever esse capítulo com a Leida, né? Agradecer principalmente às organizadoras, a pessoa da professora Deise, tá bom? Foi um trabalho muito especial, né, Leida? Que a gente fez aí no seu mestrado, e então a palavra é sua, tá certo? Vou ficar aqui ouvindo, tá bom? Leida, vou apresentar você então. Ah, A Leida de Oliveira de Carvalho, mestranda em Ciências da Saúde, coordenadora técnica da Psicologia na Residência Multiprofissional em Atenção Oncológica na UNB. É uma síntese. Obrigada, Daniela. Como a Alessandra já falou, esse capítulo ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, e eu fiz um mestrado profissional na ESC sobre a orientação da Alessandra, e nesse mestrado a ideia era fazer algo que contribuísse com a sociedade no momento da pandemia. Então, eu conversei bastante com a Alessandra, ela tem
um dispositivo, na verdade, né, um modelo de intervenção em saúde mental materna, que é o pré-natal psicológico. E aí a ideia foi a gente pegar esse modelo de pré-natal psicológico que já era usado, que já tinha, né, já era bem consistente, tinham bons resultados aí, e adaptar ele para o momento da pandemia, que era um momento onde a gente não podia sair de casa, todo mundo ficava isolado, como que a gente poderia oferecer suporte para esse público aí que estava gestante, né? Então, a gente fez a pesquisa para fazer a adaptação final desse modelo, e durante a pesquisa, que foi uma pesquisa dentro de uma pesquisa maior da UNB, que era uma pesquisa onde eles queriam saber os efeitos da Covid ali na gestação e no desenvolvimento do bebê, e aí a nossa pesquisa entrou ali para conhecer um pouco de como que estava, de quais os aspectos emocionais, né, do que estava se passando com essas mulheres, as dificuldades nesse momento, e pensar em propostas de intervenção de acordo com as demandas que elas iam trazendo, porque era tudo novo, a gente não sabia qual que é o impacto real que estava tendo. Então, dentro dessas possibilidades, eu escolhi uma que era de uma intervenção, exatamente para poder a gente ir acompanhando essas mulheres durante esse momento e fazendo intervenções ali a tempo, não sei bem qual que é a palavra, mas enquanto a gente estava trocando a roda, eu queria estar junto, trocando a roda também com elas. E aí, durante a pesquisa, a gente fez um grupo de pré-natal psicológico, e esse grupo ele funciona com sessões temáticas. Então, a gente fez uma análise dentro né, dentro do que tem de teoria de questões emocionais que podem contribuir para o adoecimento das mulheres, né, que vem trazendo esse mal-estar contemporâneo em torno da gestação e do pós-parto. Então, a gente fez todo esse levantamento e propõe sessões que abordem essas temáticas. A gente fez uma série de 6 encontros, e aí a gente abordava as expectativas em relação ao parto, né, para elas trazerem muito as idealizações que elas tinham, né, então trazer muitas queixas que elas tinham em torno desse momento e a vivência da pandemia. E a gente contou com outros atores aí para fazer essas sessões temáticas, esses encontros temáticos. Então, tinha enfermeira obstetra, tinha médico, né? Tinha enfermeiro especializado ali na parte de neonatologia. E qual que era a ideia? A ideia era conhecer a demanda dessas mulheres e intervindo ao longo do pré-natal psicológico no que a gente ia identificando como fonte de sofrimento, né? Como sinais de alerta ali para um possível adoecimento, né? E tentar trabalhar essas questões o máximo possível. Então, a gente foi tendo resultados bem interessantes em relação ao suporte que a gente foi oferecendo para essas mulheres. Então, a gente foi percebendo que o espaço do pré-natal, esses encontros em grupo, onde elas compartilhavam as dúvidas, onde a gente passava informação, foi conseguindo atenuar um impacto muito grande que a pandemia tinha no sentido da fragilidade que os nossos serviços de saúde tinham. Então, como a gente estava nesse grupo maior da pesquisa, a gente tinha profissionais que estavam muito atualizados sobre os impactos da Covid, sobre as orientações certas, né, que a gente tinha até o momento para passar para elas, porque elas estavam imersas, e nós também estávamos imersos nessa questão da fake news. Então, elas chegavam muito amedrontadas, porque estavam num momento no DF de muita morte materna, e elas achavam que se elas fossem para o hospital, elas iam morrer automaticamente, sabe? Tinham várias fantasias em torno disso, e a falta de informação e de conhecimento, por ser uma coisa nova naquele momento, gerava mais ainda. Então, a gente foi conseguindo dar um contorno, né? Todo mundo junto aí para isso, para que as angústias fossem um pouco diminuídas, né? E que elas conseguissem lidar com isso ao longo do período da gestação. E a gente percebeu também que foi um espaço que elas puderam discutir muito esse lugar da mulher na sociedade, né, as construções idealizadas em torno da maternidade e lidar com o sofrimento que advinha disso, né? Então elas foram tendo um espaço para elaboração disso. E aí, ao final assim do grupo, elas traziam muito o quanto o grupo tinha sido um suporte para atenuar essa questão da solidão, né? Que a pandemia trouxe para a gente. Então, foi um grupo que teve resultados bem interessantes. Tem uma parte da pesquisa que ela é mais quantitativa, e aí a gente avaliou, né, essa questão dos sinais de depressão, e a gente viu que o grupo que participou do pré-natal teve menos, né, teve menos esses sinais assim, de alerta, teve menos índice em relação à depressão.
E aí foi um espaço onde todo mundo se apoiava, né? Então a gente estava ali junto com os profissionais, passando informações importantes, estava todo mundo no mesmo barco, angustiado, sem saber, né? Não tinha um saber ainda construído em torno da pandemia, e a gente ia se dando suporte aí ao longo desse percurso. Eu também convido vocês a lerem o trabalho, tem umas partes que eu trago as falas delas, assim, para vocês terem noção, né, do que essas mulheres vivenciavam, de como a gente foi dando contorno para essas questões emocionais que já são mais propícias e características do período perinatal ali, e do atravessamento, né, que a pandemia foi fazendo em todas essas questões. Eu acho que é um pouquinho disso. Obrigada pelo espaço, gente. Agora, não sei se tem mais alguém que é autor que quer falar, que não estava inscrito. A palavra está aberta. Está aberto. Avelino, por favor. Bom dia. Bom dia. Desculpe, minha voz está ruim. Eu estou saindo aqui de uma gripe. Mas é o seguinte, eu nunca li o Ferenczi, eu estou tendo conhecimento recentemente a respeito de coisas dele, né? E essa ideia do desmentido realmente é muito interessante. Porque, para mim, o desmentido fala de duas coisas. É daquilo que está vindo do mundo em direção ao indivíduo e, principalmente, aquilo que está voltando no que está vindo. E o que está voltando é aquilo que o indivíduo não sabe que projetou no mundo, porque a identificação projetiva é algo inconsciente. Mas no desmentido do outro, principalmente quando o outro é uma autoridade, né? Aquilo que o indivíduo projetou no mundo volta com mais força, com mais consistência e de maneira mais traumática. Não estamos aqui para falar de política, mas o nosso ex-presidente, um dia lá, já havia 5.000 mortos, e ele disse, bom, e daí? Eu não sou coveiro. Bem, não estamos aqui para falar de política, mas esse eu acho que é um desmentido que vem de uma autoridade externa, mas ele não vem sozinho. Ele volta com tudo aquilo que o indivíduo projetou no mundo de ódio à vida e que agora está voltando no ódio à vida da autoridade que está dizendo algo assim. Não é? O Luiz também lembrou de algo que ocorreu no meu consultório, que era daquelas pessoas que, depois que recomeçaram a fazer análise, inclusive presencialmente, se queixavam mesmo de uma certa preguiça, um certo descaso, enfim, um esmorecimento. Bom, e eu vi nisso, então, o retorno daquilo que um dia projetaram e não estavam sabendo. Que projetaram o ódio à vida, de tudo que a vida traz de trabalho para a gente, e que agora estava voltando na tal da pandemia, e, inclusive, voltando nos desmentidos das autoridades públicas, pelo desprezo das autoridades públicas, pelo trauma causado aí pela pandemia. Não é? Então, eu penso que eu não sei, eu não tenho experiência com grupos. Eu não sei se esse desmentido, no desmentido que vem, aquilo que volta, que é do indivíduo, eu não sei se dá para tratar em grupo, eu espero que sim. Mas nas análises individuais, isto é mais possível. Não é? Agora, se isso também é possível ser elaborado em grupo, aquilo que volta no desmentido, bom que isso também aconteça. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Avelino. Eu vou reagir um pouco a essa fala do Avelino, né? Falando, você se questionou sobre se o grupo permite a elaboração do desmentido. E uma coisa que me vem foi um dos aspectos que a gente trabalhou no nosso capítulo, né? É essa ideia de que o grupo que a gente propôs era um grupo para sonhar, né? Então, e aí a gente trabalhou, né, a ideia da narratividade da associatividade como sendo, né, um fio condutor do processo, né? Então,
esse ponto, né, quando a gente permite, né, e testemunha a experiência de um sonho vivo, né, trabalha ele no sentido do coletivo, a gente permite que outras ressignificações se construam, né? Então, nesse sentido, é uma outra forma de lançamento, que não é só do sujeito, mas é do sujeito também nessa coletividade, né? Então, a força do grupo, e aí o Caes vai falar muito sobre essa questão da força do grupo, né, como um potencial antitraumático também, né? Então, o grupo tem um potencial antitraumático, né? E aí é muito interessante que foi uma estratégia que foi muito usada, né, na pandemia, né? Mesmo nos recursos online, né, que a gente trabalhou muito isso, além do trabalho individual, né, o trabalho de grupo, né? E a gente viu que isso fazia sentido, né? Então, eu não quero avançar muito nessa discussão, mas eu acho que abre um espaço aí muito importante, né, para a gente pensar o lugar também da psicanálise, né, nessas estratégias, né, e nessa proposição de dispositivos dentro da atualidade, né? Então, é mais assim uma pontuação, né, deixar a fala aberta ao público. Avelino, você Não, pediu a palavra? Deise, muito obrigado, viu? Eu não disse que não, eu disse que eu não tenho experiência com grupo. Uhum, Mas, sim. olha, se um grupo também se dispõe, não é, a propiciar a possibilidade do sonhar, que coisa boa. É que eu não tenho experiência com isso. Porque eu penso que a verdadeira elaboração é aquela que é intrapsíquica, inconsciente e atemporal. Uhum. Essa que nós estamos fazendo, por exemplo, agora, ela é temporal e consciente. Essa agora do nosso grupo aqui. O que nossos inconscientes irão aproveitar e quando, a gente não sabe e não manda nisso. Uhum. Mas o grupo pode propiciar uma boa elaboração também a posteriori, inconsciente de cada indivíduo. Não é? A colega disse que nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar revolto e cada um no seu barco. Você quer falar, Renata? Pois é, eu fiquei pensando aqui na fala da Deise e do Avelino, e eu acho que, né, assim, eu acho que o grupo, ele traz a possibilidade tanto para o individual, tanto para a coletividade, né? Eu lembro que nos grupos que a gente, né, estava lá organizando, do sujeito, da própria pessoa no grupo propor, vamos dizer assim, mecanismos ali de interação com o grupo que dava vazão para as angústias que se apresentavam no cenário, né? Seja a construção de algum objeto, vamos dizer assim, de alguma de algum retrato, de algum trabalho produzido que se trazia para o grupo, de temáticas que o grupo ia vendo que se sobressaía diante das angústias que se compareciam. Então, era uma coisa que se pensava tanto em termos individuais quanto em termos de um coletivo que se apresentava ali né, conversando e compartilhando afetos e emoções. Né? Então, eu acho que não sei, eu acho que não é uma coisa ou a outra, né? Mas são ambas as possibilidades de elaboração que podem ocorrer ali no campo. Avelino? Para mim, a obra máxima do Freud, dá um trabalho desgraçado, é a formação de sonhos, né? Então, o que a Renata está falando, a Deise, a outra menina aí, é que, bom, o grupo pode, de fato, propiciar elementos suficientes sensoriais que correspondam aos restos de unos lá que o Freud falou, para depois o inconsciente pegar o que ele quer para o que ele precisa para formar sonhos, não é? Então, óbvio que qualquer relação e qualquer contato do indivíduo com o grupo pode possibilitar a ele também esses elementos de restos diurnos para o inconsciente dele, quando e se precisar formar sonhos. Então, não se trata de ser uma coisa ou outra. Existe a elaboração consciente e existe uma elaboração inconsciente na qual nós não mandamos, mas esperamos não atrapalhá-la.
Bom, eu posso falar um pouquinho, então, já que ninguém quer falar, eu vou falar só um pouquinho. Eu vou dizer, assim, do, do tanto que, com esse livro, né, o tanto que nós fomos convocados, né, à elaboração. Então, eu sei que teve muita produção durante a pandemia, sobre o momento pandêmico, né, mas nós, né, enquanto pesquisadores, né, ligados às universidades, né, a gente teve que, muitas vezes, mudar um pouco o rumo da rota que a gente estava indo, né, porque a pandemia, ela criou uma situação completamente diferenciada que ninguém tinha nunca vivido antes, né? Então, eu entendo que o trabalho desse livro, que é um trabalho de reflexão importante, né, de muita gente que propôs, inclusive, dispositivos, né, individuais, online, grupos, né, grupos dos mais diversos modelos, né, psicanálises, né, que foram propostas, né, fora desse modelo standard, né, a gente foi convocado a refletir, convocado a pensar e também convocado a sonhar, né? Porque o livro também é o resultado de um sonho coletivo, né? De um sonho compartilhado. E vocês, né, os autores, né, não só esses que falaram aqui, mas outros que também fizeram parte da elaboração do livro, né? A gente tem outras pessoas de outros estados, né? Tem outros professores importantes que não estão aqui, que não puderam estar aqui no momento, mas que compartilharam com a gente desse sonho, né, de realizar um trabalho, né, de elaboração, né, mas também de simbolização, né? A gente buscou, né, trazer aí para uma linguagem, né, escrita, né, todo as angústias também que nós vivenciamos ao longo desse período, né? Então, eu penso que não só a psicanálise enquanto teoria, mas as interfaces aí, né, foram convocadas, né, para trazer uma reflexão nesse momento que foi um momento tão difícil, né, para a humanidade. Então, esse sentido, né, de humanidade, né, eu acho que é muito importante da gente resgatar, né, porque quando a gente fala de catástrofes coletivas, eu acho que a gente pode falar também de processos de humanização coletivos, né? Então, as saídas que cada um encontrou, né, para realizar um trabalho, para estar junto com outra pessoa ao longo desse período, né, eu penso que são experiências muito importantes de serem qualificadas, né, e eu agradeço a todos, né, que puderam refletir sobre esse trabalho, né, e estar construindo com a gente esse material que a gente pensa em divulgar, né, em estar compartilhando aí, com quem quiser, né, essas reflexões que foram possíveis ao longo desse período. Então, eu queria agradecer, e aí, se alguém mais quiser falar, eu acho que também está aberto aí a imensa cooperação que foi possível, né? Então, teve o pessoal lá da Bahia, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, né? As universidades aqui de Brasília, a UNB, a ESCS, né? A UDF, se eu esqueci de algum, vocês nomeiam aí, por favor, né? Então, acho que foi um trabalho de coletivo também para reduzir esse efeito, né, antitraumático daquela experiência inominável, né? O Avelino falou bem disso, né? O inominável tornou-se nominado, né? Então, eu acho que nesse sentido tem uma carga importante aí do trabalho, né, psíquico e trabalho afetivo também. Então, vamos encerrar a reunião. Eu queria agradecer a todos. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Veridiana, Avelino, por Eu só me favor. lembrei de um filme antiquíssimo, né? Tão antigo quanto eu, que se chamou E Assim Caminha a Humanidade. Queria agradecer o convite para fazer parte desse lançamento desse livro, né? E parabéns pelo trabalho de todos aí, muito instigante a leitura, né? Então vamos ficar por aqui. Então, obrigada, Daniela, obrigada a todos os presentes, a todos os participantes, a todos os autores, né? Agradeço muitíssimo, né, o trabalho em conjunto, né? Esse livro só foi possível porque vocês dele participaram, tá? Muito obrigada, gente. Abraço grande para todos e bom final de semana.